A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 6 jogos nesta tarde de sábado, tarde e noite, né? Começou mostrando a força de 2 sérios candidatos ao título. 2 seríssimos candidatos ao título. O Palmeiras e o Atlético. O Palmeiras, ambos venceram clássicos estaduais neste sábado. O Palmeiras fez 3-2 no Santos, no Allianz Parque, no jogo em que ele foi melhor no primeiro tempo, bem melhor. O Santos foi melhor no segundo, que ele reagiu mais. Mas no todo, se for fazer uma média de todos os tempos, o Palmeiras foi ligeiramente superior, por isso saiu justamente vencedor, manteve a sua liderança do Campeonato Brasileiro e deu uma folgadinha de leve na tabela aí. Gustavo Gomes fez 1-0 para o Palmeiras logo aos 18 minutos e aos 21 o Breno Lopes 2-0. Então, ali já deu uma tranquilidade ao time verde, que foi administrando e conseguia administrar bem no segundo tempo, não fosse um pênalti do Marcos Rocha no Carlos Sanches aos 22 do segundo. O próprio uruguaio cobrou e descontou para o Santos, 2-1. Mas aos 37, numa bobeada da defesa santista, o William aproveitou um cruzamento da direita, desviado de cabeça para um companheiro, pelo Daverson, e fez o 3-1 aos 37. O árbitro inicialmente anulou esse gol. Esse gol inicialmente foi anulado. Só depois de consulta ao VAR foi confirmado que o William, a posição dele era legal. Então foi validado esse gol. Aos 42, o Dudu voltou a jogar pelo Palmeiras depois de um ano. Ele estava emprestado ao time do Catar, dos Emirados, lá, né, do mundo árabe. Voltou só para fazer sua reentrée no time palmeirense, que é um reforço considerável para o time que já tem um elenco qualificado. E aos 43, o Mike, que havia acabado de substituir o Marcos Rocha, a exemplo do seu também mineiro, seu co-estaduano, cometeu um pênalti no Marinho. E o Marinho cobrou, fez 2-3, o Santos ainda tentou ali, mas não conseguiu, o Palmeiras administrou, saiu vencendo por 3-2. Por que o Palmeiras folgou? Porque logo atrás dele ainda está o Bragantino, um pouquinho atrás. O Atlético Paranaense e o Bragantino empataram por 2-2 em Curitiba. Eu estou falando que o Palmeiras é primeiro e o Santos é oitavo, tá? Por enquanto. O Atlético e o Bragantino 2-2 na Arena da Baixada. O Alejandro fez 1-0 para o time de Bragança Paulista aos 27, é o único invicto do campeonato. Tinha vencido todos os jogos fora, 5 vitórias fora de casa. O Nicão empatou aos 46. Aos 24 do segundo, o Terans, uruguaio, fez 2-1 para o Furacão. Parecia que ia quebrar a invencibilidade do único que está invicto. Aos 24, o Terans. Mas aos 34, o Ítalo empatou para o Bragantino 2-2. E o Bragantino ainda teve um gol anulado já nos acréscimos. Estava realmente impedido, o VAR confirmou isso. O Bragantino é segundo. E o Atlético caiu para quarto, o Atlético Paranaense. Porque o Galo, Atlético Mineiro, venceu o América por 1-0 no Independência. Um jogo em que o Coelho foi muito melhor no primeiro tempo, mas perdeu chance. Teve um gol anulado, bem anulado, BAR. Perdeu o Ribamar machucado aos 3 minutos de jogo, entrou o Rodolfo, não altera o preço do dólar ali. Teve um gol do Carlos Alberto bem anulado, aos 18 ele realmente estava impedido. Mas o Atlético acertou a trave. Aos 42, com o Júnior Alonso, que acertou a travessão, embora o América tenha dominado o primeiro tempo. No segundo, o Cuca ajeitou o time do Atlético, mesmo poupando diversos titulares. Vários titulares foram poupados, porque tem o confronto com o Boca, que começa no meio da semana pela Libertadores. Né? O próprio Hulk estava no banco, saiu do banco. Ele e o Daila Borreiro, o colombiano, entraram juntos. E não é que aos 22 minutos, uma jogada pela direita, o Savarino cruzou na área, o Daila Borreiro entrou na cara do Matheus Cavicchioli, fez 1-0 para o Galo. O América tentou, mas não conseguiu. Até fez uma boa partida, mas o Galo é mais time, tem banco para socorrer, o Cuca pode mexer seus jogadores. O Atlético subiu para terceiro lugar. Palmeiras e Galo são 2 candidatos, um potencial se afastando da concorrência aí. Ainda tem o Atlético Paranaense e o Bragantino, mas esse a gente não sabe afirmar que são candidatos ainda não. Estão bem, então não sei se terão fôlego até o final. Né? Outro jogo da rodada foi no Morumbi. O São Paulo venceu a segunda consecutiva. Fez 1-0 no Bahia, um gol aos 46 minutos do segundo tempo.
do Lisieiro de cabeça, um cruzamento do Reinaldo, um jogo que o Tassiano tinha acertado da trave, o Bahia aos 41, era equilibrado, o empate seria o resultado mais justo, mas o São Paulo procurou mais um pouquinho no final, fustigou e o Lisieiro fez 1-0. Segunda vitória consecutiva do São Paulo. Ele sobe para 14º lugar, ainda deixa o Bahia em sexto, mas ele deve perder essa posição. Na Ilha do Retiro, de virada, o Fluminense fez 2-1 no Sport. Né, aos 39, gol de o pênalti, o Davi Braz abriu o braço, a bola bateu no braço dele, pênalti para o Sport, o André fez 1-0. Aos 21 do segundo, começou a entrar o herói tricolor. Luca fez 1-1. E aos 28, o próprio Luca também, de cabeça, 2-1, tricolor, dá uma subida, foi para 7º lugar, o Sport está em 17º na zona do rebaixamento. E a rodada teve ainda um Grenal, né? Grêmio Internacional na estreia do Felipão no time do Grêmio. 0-0. Jogo que o Internacional teve as melhores oportunidades, o Grêmio não está bem, é lanterna, o Internacional está em 15º, está próximo da zona de rebaixamento, os gaúchos não estão bem, o Filipão foi contratado 2 dias antes, não teve nem tempo de fazer nada no time do Grêmio, vai ter trabalho, não sei se o Filipão será capaz de fazer isso, né? de dar uma ajeitada nesse time. E neste domingo a rodada se completa. Tem 4 jogos na rodada, Juventude e Atlético, 3 jogos. Juventude e Atlético Goianiense pela manhã, Cuiabá e Ceará no final da tarde, e à noite, Flamengo e Chapecoense. Flamengo que anunciou a contratação do Renato Gaúcho para substituir o Rogério Ceni, demitido de madrugada. Um caiu de madrugada, o outro foi lançado à tarde. O Renato tem mais a ver com a madrugada, mas ele foi anunciado à tarde. Né? E na segunda-feira, Fortaleza e Corinthians. Fortaleza está lá em cima na tabela também. Pela Série B, um jogo movimentado no Newton Santos. Botafogo 3, Cruzeiro 3. O Botafogo é 10º, o Cruzeiro é 13º. Né? O grande nome da partida foi o Chay, atacante botafoguense. Fez um gol de pênalti aos 8 minutos, um pênalti por ele sofrido, do Léo Santos, aos 8 minutos. Aos 9 do segundo, aos 8 do primeiro esse gol do Botafogo. Aos 9 do segundo, Gilvan contra, empatou para o Cruzeiro. Aos 11, o técnico Moza foi expulso, o técnico do Cruzeiro. Aos 16, o Chay fez 2-1 para o Botafogo, mas aos 19, de pênalti, o Marcelo Moreno cobrou, o goleiro defendeu no rebote, o próprio Moreno concluiu, fez 2-2. E o boliviano fez 3-2 aos 25. Parecia que o Cruzeiro ia vencer esse jogo importante, 2 gigantes que estão na Série B. Mas aos 48 minutos, um pênalti a favor do Botafogo. O Chay fez seu 3º gol na partida e o Botafogo está um pouquinho melhor do que o Cruzeiro na tabela. Né? 2 posições à frente, 3 posições à frente ainda. Eles não estão distantes do G4. Mas o Cruzeiro está próximo do Z4. Ele está a 6 pontos do G4 e no momento a 4 do Z4. Não ganha há 5 jogos. É a pior defesa da competição, com 19 gols, embora tenha um dos melhores ataques, é o 3º melhor ataque com 16. Está precisando ajeitar mais esse time aí, o Moza, não sei se será capaz disso. E o Botafogo também, muito limitado. São 2 times muito fracos, na verdade. Um jogo que nenhum dos 2 merecia vencer e os 2 mereciam perder. Mas como foi empate, ficou bom para todo mundo, para os 2, mas ficou melhor ainda para a concorrência, que viu 2 gigantes ali patinando na tabela. É isso aí, meus amigos, fique com a gente e até a próxima.